tudo bem? Tendo em vista a problematização e as reflexões acerca dos componentes curriculares da nossa disciplina, também contamos com atividades avaliativas que nos permitem olhar para o nosso desenvolvimento na disciplina e também refletir sobre este desenvolvimento. Nessa direção, a disciplina se constitui em momentos de estudo teórico e de atividades teórico-práticas, e a avaliação será feita por meio de atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem, questionários online e do seminário e prova presencial. Assim, vamos conversar sobre as atividades do ambiente virtual de aprendizagem. Em todas as unidades, vocês irão responder os questionários, todos com questões objetivas, com alternativas para você ler, analisar, consultar seu material de estudo e de anotações e respondê-las. Fique atento para as datas em que os questionários estarão abertos e quando irão fechar. Além dos questionários, também temos atividades teórico-práticas. Vamos conversar um pouco sobre elas. Há uma citação de Paulo Freire na obra A Educação na Cidade, de 1991, que nos permite compreender melhor a importância das atividades teórico-práticas na educação em ciências. Como diz Freire, não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, não basta estudarmos apenas os conceitos em aspectos nominais e fechados, mas compreender a totalidade que permeiam aos conceitos, como eles emergem da realidade e como eles também nos permitem compreender criticamente, a partir desta relação dialética de conhecer o real, as mediações e nexos que permeiam este real, e assim poder superar as concepções do senso comum sobre as ciências da natureza e as formas como nossas crianças conhecem o mundo em que vivem. Assim, contamos com 3 atividades teórico-práticas. A atividade teórico-prática A consiste na elaboração de um material didático para ensinar, nos anos iniciais do ensino fundamental, a temática História e Geografia do Paraná. A temática História e Geografia do Paraná possui poucos materiais didáticos para serem trabalhados e utilizados. Por isso, ao você construir este material didático sobre o tema, estará construindo um material que possivelmente vocês poderão utilizar no cotidiano da sua prática docente. E além disso, um material com o teu olhar crítico sobre o próprio ensino de História e Geografia do Paraná, e não um material produzido em massa e uniformizado. Apresento algumas sugestões de materiais didáticos. O material didático pode ser um texto ou cartilha associando desde as principais lendas do Paraná até os conhecimentos históricos e geográficos que desmistificam estas lendas, como a lenda de Foz do Iguaçu, a lenda de Vila Velha, entre outras. O material didático também pode ser a construção de mapas, um pequeno livreto ou cartilha que sirva como subsídio para o ensino de História e Geografia do Paraná. Se o material didático for um material lúdico, um jogo de cartas, um quebra-cabeça, entre outros, deverá conter fotos do material e o material em formato PDF ou DOC, com um roteiro sobre como usar o jogo, quais os objetivos propostos para o jogo. Independente do material didático que você criar, envie o material em formato PDF ou DOC. Não serão aceitos textos e imagens copiados da internet.
Sempre citar as referências e citações dos textos e imagens selecionados na internet, nos quais vocês se basearam e estudaram para construir o material. A atividade teórico-prática B consiste na elaboração de um plano de aula para um dos anos iniciais do ensino fundamental ou para a educação infantil, sobre um conteúdo de história ou geografia ou ciências da natureza. Ou seja, você deverá elaborar um plano de aula. Você escolhe o conteúdo e também escolhe para qual etapa de ensino, se é o ano do ensino fundamental ou a educação infantil. E também escolhe de qual disciplina, tendo como apoio para a escolha dos conteúdos a matriz curricular da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa. Sabemos que você pode morar em outra cidade e cada município possui as suas diretrizes curriculares para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. No entanto, para fins de critérios de avaliação e correção das atividades, pedimos que você utilize as diretrizes curriculares municipais de Ponta Grossa. Para a construção do plano de aula, você seguirá um modelo de plano de aula disponível para download no ambiente virtual de aprendizagem. Não esqueça, a aula tem um início, um meio e um fim. Além da temática, dos conteúdos, dos objetivos da aula, não se pode esquecer nos encaminhamentos e metodologia da aula a problematização ou sensibilização. Aquilo que fará o aluno despertar para o que será estudado na aula. O estudo dos conteúdos, atividades para avaliar o que foi aprendido e trabalhado naquela aula, e uma síntese integradora do que foi estudado na aula. Não esqueça de colocar as referências dos textos e dinâmicas, recursos didáticos que você utilizou para preparar este plano de aula. Outra dica é que no mesmo plano de aula, você pode traçar as ideias do que você pretende trabalhar durante mais de 1 hora aula. Ou seja, no teu plano de aula, você pode indicar que naquele plano de aula você está planejando uma aula de 50 minutos de duração ou uma aula que durará 160 minutos de duração. Ou seja, a atividade visa dar liberdade para que você possa pensar o seu planejamento, selecionar conteúdos e modalidades didáticas. E não esqueça, enviar o plano de aula em formato PDF ou DOC. A atividade teórico-prática C consiste na elaboração de um caderno com atividades experimentais para o ensino de ciências da natureza. Para a elaboração deste caderno com atividades experimentais para o ensino de ciências da natureza, você irá pesquisar na internet atividades experimentais que você pode fazer nas aulas de ciências dos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Após pesquisar essas atividades experimentais, você irá selecionar 20 atividades para colocá-las neste caderno, com as atividades experimentais para o ensino de ciências da natureza. Ou seja, nessa atividade, você estará elaborando uma apostila com 20 atividades experimentais que você mesmo poderá utilizar nas aulas de ciências. O caderno com atividades experimentais para o ensino de ciências da natureza deverá ter capa, sumário e as 20 atividades com a referência da pesquisa onde foram encontradas cada uma das atividades. Quais os objetivos de ensino para a utilização de cada uma das atividades? Quais os conteúdos do componente curricular de ciências da natureza que você poderá estar abordando com as atividades experimentais e em que ano ou ciclo do ensino fundamental. Não se esqueça de referenciar os sites que você pesquisou e selecionou as atividades. E enviar o caderno com as atividades experimentais para o ensino de ciências da natureza em formato PDF ou DOC.
apresentadas as atividades teórico-práticas, não esqueça que todas as atividades têm prazos para serem enviadas. Fique atento aos prazos e comece a realizar as atividades teórico-práticas desde o início da disciplina. Não deixe para a última hora. Bons estudos, estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais!